This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids. Where you sit today used to be a General Motors plant, and now there are over 1,000 employees working here. Is this a union shop? It is our desire to not be. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário de 2019 American Factory, dirigido por Steven Bognar e Julia Harcher e distribuído pela Netflix. A obra acompanha o estabelecimento de uma fábrica chinesa de vidros automotivos nos Estados Unidos, no local onde antes funcionava uma unidade da General Motors desativada em 2008. O documentário toca em questões como relações trabalhistas, globalização, conflitos culturais e o futuro do trabalho. Para discutir essa obra comigo, o Zeno Stoico, estão aqui Jusilei Encanador. Olá, meu povo e minha pova. Pepe o Peripatético. Alô. E Salazar o Luso. Olá, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Vamos cantar agora a música da Liga antes da gente começar a discussão. O hino. O hino da Liga. Muito bom. Liga dos Leigos. Como é? A gente precisa de uma... Deu certo pra empresa chinesa, tem que dar certo pra gente também. Deu certíssimo. Aquela distopia absurdamente horrorosa com aquele negócio. Deu certíssimo, sim, tem razão. Vamos usar a melodia da Internacional Socialista no nosso hino, aguardem. Eu aceito desde que seja... A gente vai fazer uma letra em cima do Lili Marlene. É royalty free essa música? Porque provavelmente não é, né? Muito bom. Antes da gente começar aqui a discussão, preparei 4 perguntas. Primeiro, até quando a China conseguirá manter o seu ritmo de crescimento, já que a gente está vendo a expansão das empresas chinesas no território americano? Vamos discutir isso. Segunda, qual será a postura dos chineses quanto à qualidade de vida no futuro? Terceira, qual o futuro do trabalho no mundo pós-industrial? E quarto, o que se aplica do que vimos no comentário ao mercado de trabalho brasileiro? Quem gostaria de começar? Acho que foi o Salazar que indicou a obra, não? Sim, eu indiquei porque ela foi produzida por um dos meus ídolos, Barack Obama. Tem um extra lá, que é uma conversa com os Obamas. Lá. Exato. Você viu o extra, Salazar? Não consegui. Eu não vi o extra, vou confessar. Apesar eu tentei, mas não consegui. Um grande norte para minha vida, eu não vi. Não, eu acho que é interessante a obra porque, mais uma vez, ela parece ser, em alguns aspectos, um pedaço de propaganda sobre... Uma propaganda meio sindicalista, né? Típica do que se espera dos Obamas. Sim, claro. Mas eles acabam tocando em vários pontos interessantes, que é justamente a relação Estados Unidos e China analisada no microcosmo ali daquela empresa, né? E também aborda assuntos como a falência da indústria americana, né? Do trabalho local, né? Nos Estados Unidos, que é um processo que já não vem de agora. E eu acho que dá para fazer vários comentários sobre o quão complexa é essa relação Estados Unidos e China e por que a China ela tem tido um grande sucesso no mundo como uma potência industrial versus os Estados Unidos, né? Uma coisa que há 40 anos atrás era muito difícil de se imaginar, né? Se não me engano, o Deng Xiaoping ele foi ao poder em 79, foi isso? E assim, quem imaginava, né, que hoje, nos Estados Unidos de hoje, você teria empresas chinesas mandando em operários americanos, né? Num processo que foi muito rápido, né, de avanço da China. Então eu acho que a discussão é aberta aqui, é pra gente discutir justamente vários assuntos relacionados a isso. Só uma dentinho rápido, ele virou chairman do Partido Comunista da China em 81, mas assim, não muda nada, só estabelecer. Foi o Deng Xiaoping que iniciou, ele sucedeu o Mao, né, foi ele que iniciou essa virada ao, abre aspas, capitalismo chinês, fecha aspas, né? Eu tinha a data de 79 de alguma coisa, eu não sei exatamente o que aconteceu em 79. É que eu acho que 79 foi o ano que ele foi meio que... alçado. Ele foi meio reabilitado, ele conseguiu emergir do desastre da Revolução Cultural, esse é o grande ponto, né? No final de 78, começo de 79. Ele tinha sido punk
Burgess, né? Ele tinha sido banido do partido, né? Ele retornou pelo próprio Mao, né? Sim, esse é durante a Revolução Cultural, sim, né? Sim. O problema primordial de sempre, né? Quando o Mao desceu ao inferno, em 76, você teve uma disputa ali para ver quem seria o novo comandante da China, já que não tinha tido alternância de poder desde a Revolução em 49. Tinha de um lado a gangue dos quatro, que eram os mais próximos do Mao Zedong, né? Inclusive a esposa dele, se eu não me engano, uma delas. E do outro lado, o pessoal que queria uma direção completamente diferente, liderado pelo Deng Xiaoping, e que no final das contas acabou ganhando a queda de braço. Mas levou aí de 3, 4 anos até que as coisas se firmassem. Foi mais ou menos como aconteceu na época da Rússia, depois que o Stalin desceu ao inferno também. Um vácuo de poder, né? Depois que você tem esses grandes ditadores no poder, é comum esse vácuo acontecer, essa briga se estabelecer por um tempo, pelo menos. Você tem que lembrar que foi esse período também onde as elites, os ocidentais em particular, começaram a investir declaradamente, especificamente na China, em parte por razões meramente doutrinárias, né? Eu lembro o número que eu me lembro, eu acho que foi investimento direto de multinacionais americanas na China entre 1994 e 2001 foi de 2,6 bilhões para 10,5 bilhões, parte porque, evidentemente, você via a possibilidade de aumento de lucro, de diminuição de custo, e em parte porque havia essa ideia doutrinária de que a exposição da China ao livre mercado, uma vez que o Deng Xiaoping esqueci agora nesse momento o nome do principal conselheiro econômico dele, que chegou a estudar nos Estados Unidos, eu vou lembrar depois, eu vou colocar nas notas, mas ele tinha feito o ponto no qual ele falou que, na verdade, o Ocidente tinha conseguido matar a fórmula da gestão de vastas massas de mão de obra, né, através de megacorporações capitalistas, né. Então o Deng Xiaoping abriu aberto e simpático aos investimentos, e os Estados Unidos resolveram investir. Então foi de 2,6 bilhões para 10,5 bilhões nesse período. Foi aquele Jiang Zemin? Foi esse? Não foi Jiang Zemin. Jiang Zemin foi sucessor do Deng Xiaoping. Eu realmente vou ter que lembrar. Eu não lembro o nome agora. Foi o maior período, né, foi quando rampou, né, a China, né, o Jiang Zemin. Sim. Porque, na verdade, a abertura que foi sinalizada, o desejo de receber investimentos, a declaração de que haveria um capitalismo de Estado que era a receptiva a investimentos externos, na verdade, foi com o Deng Xiaoping, né? Sim. Então, o Jiang Zemin só continuou essa prática, né? Sim, você teve em 73 para 74 aquele processo lá de reconhecimento da China Pequim como sendo a única China, né, que expulsaram Taiwan das Nações Unidas, ainda com Mao Zedong no poder. Depois daquilo, teve aí um período nos anos 70 em que o Japão, que era o antigo o lugar de preferência das empresas ocidentais para investir, começou a crescer exponencialmente, né? Inclusive, eu fico brincando que se eu tivesse uma máquina do tempo, um dos lugares que eu gostaria de conhecer era o Japão nos anos 70, que era um absurdo de mudança. E aí, produzir no Japão, além de ter os conglomerados locais lá, que eles não são muito entusiastas do capital ocidental, começou a ficar cada vez mais caro. E aí começaram a olhar para outras alternativas para produção, e a China, com aquela capacidade de mão de obra infinita que eles tinham, era a mais promissora, né? E tanto que 40 anos depois, tudo que nós consumimos praticamente vem de lá. É interessante isso, porque a gente já falou isso em outros episódios, mas nos anos 80 todo mundo jurava, os analistas juravam que a próxima superpotência do mundo ia ser o Japão, né? E do ponto de vista de quem estava lá nos anos 80 vendo, realmente o Japão parecia ser irrefreável, né? Mas você veja que parte... desculpa, Salazar, te cortar, mas você veja que parte da questão, né, é que o próprio investimento direto na China era visto, entre outras coisas, como contrabalanço a essa prevalência do Japão, né? Parabéns aos envolvidos, né? Deu super certo. Eu tava assistindo o filme, eu lembrei de um filme de 86, uma comédia com Michael Keaton, que chama Gang Ho, também era uma montadora americana que é comprada por uma empresa japonesa, e tem parte dos mesmos conflitos que a gente vê no documentário, né? A diferença cultural, a disciplina dos japoneses versus a rebeldia dos americanos, mas como é uma comédia, né, no fim todo mundo fica amigo e a indústria dá super certo. Depois de 1001 confusões, né? Não é exatamente o que aconteceu no documentário, então esse é um aspecto interessante. Um aspecto interessante do documentário em primeiro lugar, é um excelente documentário, tá? Só para deixar claro. Os dois diretores em particular, eu acho, o diretor e a diretora, eles tiveram um sucesso enorme em fazer um documentário que, em grande medida, não era panfletário. Eu acho que o único momento onde isso meio que vaza, né, é quando fica claro que os dois têm essa visão quase não, até a visão extremamente romântica
semântica do que é sindicalismo, né? Do sindicato em particular. Exceto por esse fato, eles foram bem precisos, bem equilibrados ao retratar com uma luz simpática tanto funcionários chineses quanto funcionários americanos. Isso eu achei bem interessante. Eles falaram numa entrevista que eles são pró-sindicatos mesmo, né? Portanto, esse é o ponto onde eles não puderam deixar, e aí eles, claro que eles cometeram nesse ponto uma simplificação grosseira. Eu anotei alguns dados aqui que eles omitiram do documentário, mas isto posto, o documentário em si é muito bem executado, ele tem aquela característica assim, de cinema verité, né? E, mais importante, por uma razão que para mim é inexplicável, o Chairman Cao, lá, o chairman da companhia, que é claramente Fuyao, né? empresa de vidros. Da Fuyao, ele deixou os cinegrafistas filmarem tudo, né? Eu achei estranho algumas coisas lá, realmente meio... Você sabe que na entrevista dele, o Zeno, eu vi várias entrevistas com o diretor, você sabe que a ideia inicial deles era contratá-los como empregados da Fuyao, os dois os dois diretores, assim, eles disseram, não, a gente não quer ser contratado porque nós queremos manter nossa independência, entendeu? E ele falou com um negócio bem interessante, eu acho que foi, se eu não me engano, foi a Julia Reichert que falou isso, né? Ele falou, e uma coisa que ajudou muito a aumentar essa veracidade, né? Essa verossimilhança, vamos colocar assim, é que tinha a barreira da língua. Muitas vezes se gravava as reuniões em mandarim e só depois, na hora da tradução, que a gente entendeu o que eles falaram. Então tem esse aspecto fascinante, né? E o Salazar mencionou no começo que os Obamas, na verdade, produziram, só para assim, ser preciso, que eu acho que isso é uma informação importante, viu, o Salazar. O documentário foi pensado, ele foi montado, né? E inicialmente ele tinha algum dinheiro daquela Participant Media, que por acaso foi a companhia que fez a Inconvenient Truth, o filme do Al Gore, né? E mais tarde ele foi comprado, na verdade, pela produtora do Obama, lá, tal da Higher Ground. Isso também é interessante. Se eu me engano, foi comprado depois que ele foi apresentado no Sundance Film Festival. Tá? Isso é interessante. Não foi desde o começo com os Obamas. Os Obamas meio que se apaixonaram. Então, assim, não há nenhuma influência, teoricamente, a menos que seja alguma coisa retrocausal, né? Assim, assim, a gente pode discutir mais. Eu acho que 2 semanas atrás, assim, antes que a gente não se perder muito nisso, mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Tem um artigo que veio num lugar que para mim é fascinante, que é aquela revista Tablet, aquela revista, né, da comunidade judaica americana, sobre progressismo em geral, né? Onde eles estão fazendo essa contraposição entre o progressismo e o socialismo, né? Que são 2 coisas diferentes, né? E dizendo que, na verdade, o progressismo foi a resposta americana aos conflitos, né, a miséria causada pelo capitalismo laissez-faire, mas que tentava manter o capitalismo funcional. Por isso que a Europa, porque os Estados Unidos não teve um movimento socialista como o da Europa. E eu acho que a série, nesse aspecto, ela é extremamente progressista e é socialista. Eu acho que isso talvez tenha agradado alguém como Obama, que na verdade é exatamente isso, né? Eu sempre achei que a crítica, assim, a ideia a crítica ao Obama como socialista, que é a esquerda, que a direita brasileira, por exemplo, sempre foi meio tonta, né? Então, nesse aspecto, eu acho que ela tem essa espécie de quase que redenção do capitalismo, ainda que ela mostre as deficiências dos potenciais horrores dele. Eu acho que isso que agradou muito os Obamas, entendeu? Como eles são progressistas. É possível, existe um tom que está alinhado com o Obama, mas o documentário ele é bom em mostrar justamente a dimensão humana ali, dos chineses trabalhando, dos americanos. É claro que tem ali uma tinta política ali, né? Principalmente no que diz respeito a isso, e ao fato também que é uma espécie de apologia à defesa, e aí eu acho que isso até serve aos capitalistas americanos, de que não dá para trazer as fábricas mais de volta para os Estados Unidos, tá vendo aí? Esse é excelente ponto. Não dá para voltar mais o relógio. O que a gente pode até discutir aqui se isso seria válido ou não. Em certa medida, sim, não dá para voltar mais o relógio para trás, né? Mas será que se as coisas não fossem um pouquinho diferentes da maneira como os Estados Unidos está organizado hoje, né? Não seria possível pelo menos fomentar algumas indústrias nos Estados Unidos, não todas, talvez, né? Mas alguma, enfim. Deixa eu falar 3 pontos aqui, o Pepe falou do documentário. Essa dupla, né, Steven Bognar e Julia Hart, eles revisitaram essa localidade, né? Eles fizeram um documentário antes sobre o fechamento da indústria GM, que serviu agora é a base lá da Fuyao Vidros, que é The Last Truck, eu não achei o documentário disponível. Ele
ganhou o Oscar, né? Inevitavelmente, o nome do Obama lá atraiu o Oscar de documentário 2020, e a Julia Hart, ela tá com câncer terminal, ela anunciou que esse é o último filme dela. Oh, uau, isso eu não sabia, uau. Caramba, uau. Sobre a parte da GM, o filme que me fez lembrar, que me lembrou assistindo American Factory, foi um documentário do Michael Moore, de 89, chamado Roger and Me, que é um filme que conta, né, a derrocada da GM naquela região de Flint, no estado de Michigan, que era uma cidade que tinha 200 mil pessoas e que na grande Flint ali você tinha em torno de 80 mil empregados, direta ou indiretamente da GM, que foi fechando progressivamente as fábricas por lá, e hoje em dia a cidade de 200 mil caiu para 100 mil e o número de empregados, que era 80 mil no auge, caiu para 7 mil, entre diretos e indiretos. E isso mostra um pouco de como é que as empresas, as fabricantes de veículos americanas estão cada vez mais perdendo a relevância. Inclusive, um mês antes da gravação desse episódio, a Ford anunciou o fechamento das fábricas deles no Brasil. Culpa do Bolsonaro. E provavelmente, né, é sempre isso. Mas é um outro caso em que as fábricas americanas de veículos estão seguindo o caminho de relevância, começado pelos japoneses, e na minha visão, só a Jeep, comprada pela Fiat, que hoje em dia é uma empresa franco-italiana, sediada em Amsterdã, que vai manter alguma relevância daqui para frente. Esse movimento ele vem desde os anos 80 com o Japão, quando as montadoras japonesas começaram a entrar forte nos Estados Unidos, né? Anos 70, na verdade, né? Na campanha dos anos 70 já reclamava disso. Os anos 80 é quando ali consolidou, né? E também a questão de que as empresas americanas eram altamente sindicalizadas, né? Esse é o problema. E isso, na GM, se não me engano, eles tinham benefícios de aposentadoria integral, parecia funcionário público, né? Eu lembro isso durante os bailouts que teve lá junto com a crise de 2008, que a GM ela tinha ali funcionários ganhando que nem os funcionários públicos do Brasil, né, de alta patente ganham, assim, né, benefícios vitalícios, enfim. A indústria americana automobilística, ela sofreu muito com os sindicatos, né, que o próprio filme tenta defender. Pois é, se pegar aqui não só em Flint, né, mas Detroit, por exemplo, que era a capital da indústria automobilística nos Estados Unidos, a população caiu de 1.850.000 pessoas em 1950 para 680 mil em 2015, né? Caiu de quinta cidade mais populosa para 23ª. Isso daí serve como métrica da decadência da indústria. E assim, uma cidade que é governada por democratas, né, desde 1961 e pediu falência em 2013. Ou seja, é um símbolo dessa desindustrialização e da decadência da indústria automobilística. É interessante ter mencionado Detroit, porque é um dos aspectos, e eu li várias colunas, eu chafurdei toda a lama aí da internet, eu fui na Vanity Fair, na New Yorker, li todas as colunas sobre o filme. Que nojo, você usou álcool gel depois disso? Claro que eu tomei álcool gel. É interessante que todos eles fazem esse ponto que o filme tem uma tensão racial que nunca é explorada, que o casal de diretores faz questão de sabiamente não explorar. Problema similar com Detroit, né? Detroit é governada por democratas, mas assim como o Vermont é governado por democratas, né? E Vermont não é um shit show, né? Detroit tem um outro problema, tem um problema demográfico diferente, que muito pouca gente está disposta a discutir. Antes que a gente vá nisso, só para finalizar uma coisa que eu achei importante, já que o Jusilei mencionou o Michael Moore, você sabe que quando esse filme foi apresentado no Museu de Arte Moderna em Nova York, no MoMA, quem estava na plateia assistindo é o Michael Moore, né? Ao final do filme, ele tirou lá o boné, falou, muito obrigado por ter feito esse filme, não sei o que, vocês estão dando vozes pra gente, né? Vocês dão voz pra gente, então ele se considera o predecessor, ele considera que esse filme é herdeiro dele mesmo, tá, o Jusilei? Então vocês têm mencionado ele. Que o Roger and Me, eu assisti quando eu não sabia qual era do Michael Moore, eu devia ter uns 16 anos quando eu assisti o filme, não imaginava que tinha um panfletarismo atrás, que ele exagerou muita coisa, como ele viria a fazer outras vezes ao longo da carreira dele, né? Mas que no fundo ele tem um ponto. Agora a questão é que no caso dele, a ineficiência da própria indústria automotiva americana, além do sindicalismo e de outras coisas, culminou naquilo. Não foi uma culpa do setor público ou privado sozinho.
E você estava falando agora há pouco também, Zeno, da política de benefícios da General Motors. O Jeremy Clarkson, aquele cara que fazia o Top Gear e faz The Grand Tour hoje na Amazon, ele costumava falar que a GM e as divisões deles lá de carros eram o braço automobilístico de uma empresa de previdência, sempre deficitária e sempre fazendo carro ruim, na opinião dele. Assim, o que me espanta, assim, no início do filme, até eu não fui atrás para ver isso, fiquei de pesquisar e não pesquisei, que é o seguinte, o que deu na cabeça desses chineses de comprar uma fábrica falida nos Estados Unidos e querer fazer Eles não compraram a fábrica, eles compraram usaram o prédio. Eles compraram, o prédio, o local. Né? Eles compraram a planta. Mas assim, o que deu na cabeça? Eles compraram o esqueleto, não tinha nenhum mecanismo. Olha, além de aspectos certamente culturais, o Salazar, já que você falou que você não foi atrás, eu por acaso fui atrás, o estado de Ohio deu benefícios fiscais. Deu benefício da ordem de 10 milhões de dólares. Você tem que lembrar, o lucro da fábrica hoje, em 2018, é 20 milhões de dólares. Os benefícios fiscais que foram dados à época eram 10 milhões de dólares. Metade do lucro correndo da fábrica. Teve outro estado aí do Rust Belt que estão fazendo a mesma coisa com a Foxconn, né? Pra montar uma fábrica de LCD. O governo Trump, né? O Trump puxou. Isso. Eu não lembro se era Minnesota, mas eu lembro que alguém tentou fazer isso Minnesota, também. tentou, fizeram uma estimativa lá que o estado só ia recuperar os benefícios fiscais lá em 100 anos. Isso. Era um negócio bastante absurdo. Até onde eu sei, a fábrica não foi implementada até hoje. Mas assim, todo político americano quer, é uma bandeira muito importante, né? Principalmente nesses estados aí do Rust Belt, dessa zona que foi desindustrializada, trazer empregos, né? Trazer indústrias. Eu acho importante nesse momento falar da junção dessas coisas que o Juscelino, que vocês mencionaram, né? Porque o ponto primordial, realmente os sindicatos, eles acabaram tendo ao longo da história, especialmente após o pós-guerra, que eu considero os anos 50, 60, o pico, provavelmente, do poderio e da capacidade de manter os seus cidadãos felizes e satisfeitos, que foi nos Estados Unidos, né? Os sindicatos eram parte dessa estrutura semi-governamental. É possível ter esses sindicatos relativamente ineficientes, que porém prestam uma função social e que fazer parte da engrenagem, como nós já discutimos no nosso segundo episódio, dar às pessoas a capacidade de terminar o colegial, sair do colegial e ter um emprego onde você pode sustentar uma família de dois, três, comprar uma casa. Sim, os sindicatos tinham essa função social. Agora, essa equação só funciona se você não tiver considerações apenas e tão somente meramente econômicas e não resolver competir com povos e nações com custo de vida e com a capacidade de produção muito mais elevada. Esse para mim que é o grande problema, né? Dá para fazer isso desde que você esteja disposto a manter a população chinesa na pobreza ancestral no qual ela sempre viveu, né? Exatamente. Essas coisas, globalização e o sindicalismo não conversam, né? São coisas que não conversam, porque se você abre a sua economia, mesmo que parcialmente, para competição externa, você está sujeito justamente a isso que você falou, a culturas diferentes, a graus de eficiência operacional diferentes. É impossível que a sua indústria seja eficiente em todos os mercados. Todas as indústrias do seu país sejam as mais eficientes do mundo em todos os aspectos, não é impossível. Exato. Então, alguém vai se perdendo. Talvez num mundo ainda não tão globalizado, funcionaria os sindicatos, funcionaria você manter ali essa superestrutura que estava de alguma forma associada ao governo para encaixar ali os trabalhadores. Eu acho que, na verdade, os sindicatos tiveram um papel importante para estabelecer coisas como segurança do trabalho, né? Controlar os abusos, porque o tipo de coisa que os operários chineses hoje se submetem na China, trabalhar 7 dias por semana, 12 horas por dia, acidente de trabalho ao rodo, nenhuma preocupação com poluição, esse tipo de coisa, são coisas que os sindicatos no Ocidente lidaram, sei lá, no século XIX. Nesse ponto eles foram importantes. Hoje, realmente, eu acho que eles são uma relíquia, né? Tanto eles foram cooptados, né, o Zeno? Sim. Eles foram cooptados, na verdade. Eu me lembro de ver uma longa entrevista com o presidente do Sindicato um membro do Sindicato dos Transportes, né? Um dos pontos que ele fez, ele falou, hoje em dia, a alta direção do Sindicato dos Transportes nos Estados Unidos, onde, na verdade, o Jimmy Hoffa, os Teamsters, né, que se chama de Jimmy Hoffa, ele falou,
falou, hoje a diretoria do sindicato é comprada com ingresso de Super Bowl. Sim. Entendeu? É um negócio ridículo. Você leva eles pra jogar golfe e eles assinam um contrato merda pros trabalhadores. Não deve ser diferente no Brasil, né? O que é interessante quando você faz o contraste com o documentário, que ele mostra o presidente do sindicato na China, né? Que é membro do Partido Comunista e genro do dono da empresa, né? Genro do dono da empresa. Mas é interessante ele falando, mas por isso que eu volto na questão do sindicato como parte de uma correia de transmissão que incluía, assim, as megacorporações, o pretenso livre mercado e o governo, nesse caso o governo americano. Porque você lembra que o presidente do sindicato na China, você lembra? Ele tinha aqueles retratos, o retrato do Hu Jintao, do Deng Xiaoping, lembra do Xi Jinping? Sim. Ele fala, isso aqui só funciona porque o Estado chinês nos apoia e nós, por contrapartida, apoiamos o Estado chinês. Se nós dois não tivermos uníssono, isso aqui vai afundar. Sim. O ponto do sindicato, o sindicato, ele existe com uma estrutura, em última instância, ele tem que ser entendido como uma estrutura de bem-estar social e que ele tem uma função específica na moral nacional e no espírito nacional. Se a consideração, se o cálculo for meramente econômico, for só o bottom line, então eu concordo com você que não faz sentido nenhum ele existir, ele tem que ser eliminado. E esse, para mim, que é o grande problema, né? Ter perdido exatamente essa capacidade de entender a visão holística dos cidadãos americanos como pessoas para as quais as elites têm obrigações versus os cidadãos americanos são unidades funcionais produtivas que não estão operando em máxima eficiência. Sim. E entendendo esse todo, como funciona, responde a pergunta do Salazar, né? Ou seja, o sindicato, a empresa, mesmo os operários que estão saindo da China para trabalhar nos Estados Unidos, todos são soldados de um plano de dominação global, né? Sim, sim. Cara, isso é muito legal, isso é muito importante. Quando eu assisti, eu tinha que ligar pro Salazar para falar isso agora. Um dos discursos que o Sherman Call faz para os trabalhadores, porque eles tinham sessões, lembra-se que eles contrataram, não lembro o número, alguma coisa do tipo, eram 3 mil americanos inicialmente, mais ou menos 1.000 chineses, tá, gente? Então, basicamente, eles pareavam, né? Eles colocavam um supervisor chinês com 2, 3 trabalhadores americanos. E a razão para fazer isso é relativamente simples, acho que vale a pena só explicar. Como aquela era uma planta de carros, na verdade, eles não tinham know-how de fabricação de vidro. Então, eles trouxeram as equipes técnicas da China e recontrataram os metalúrgicos que não faziam vidro, que tinham que ser retreinados. Era parte do acordo com o governo de Ohio, né? Com o governo do estado, né? Então, havia sessões separadas em mandarim onde a liderança chinesa explicavam para os supervisores chineses como eles iam tratar com os americanos. Mas uma das mais impressionantes para mim, o Salazar, foi quando o chairman, lá, o Call, começa a falar, vocês são chineses, vocês são filhos, vocês nasceram de mães chinesas. Não importa onde vocês estejam no mundo, não importa onde vocês tenham nascido no mundo, vocês são chineses. Que, na verdade, mostra claramente que essa concepção etnonacionalista da existência humana é perfeitamente normal em qualquer cultura. Isso que tanto a esquerda quanto imbecilmente a direita brasileira associa com Hitler, entendeu? Não, é natural, qualquer povo entende isso, entendeu? O fato de você nascer numa merda de um país não vai você parte daquele país. Um chinês que nasceu na França não é francês. Um africano que nasceu no Havaí não é havaiano. E assim vai, né? Entendeu? Um sueco que nasceu na Nigéria não é nigeriano. Aquela parte eu achei sensacional. Aquilo não foi explorado por quase ninguém, porque era um filme meio desencapado, mas aquilo foi muito interessante. E que ele dizendo que a mãe, a motherland, né? A terra de vocês, é a pátria mãe, a mãe de vocês, e que você tem que fazer isso pela pátria. Então você tem que ter uma concepção nacional que vai além do mero e simples lucro, eficiência produtiva completa. Aquilo foi muito interessante. Agora, como é que você compete com isso, né? Entendeu? O que você tem a oferecer para o trabalhador americano? Os Estados Unidos não são um país, porque se eles não são um etno-estado, eles não são um país. Eles são um aglomerado de pessoas, uma espécie de shopping center com bandeira internacional. Como é que você vai competir com isso? Não só isso, como o que querem fazer agora é que o primeiro pecado possível é você ser racista, o segundo é ser patriótico, né? Sim. Qualquer manifestação de patriotismo te torna um extremista. Literalmente Hitler, né? Eu acho que esse é um dos aspectos que eu mais gostei do documentário. Ele mostra a China como um país unido e um país com autodeterminação versus uns Estados Unidos que é uma zona, é uma bagunça ali, não tem... atomizado. Né? E para o olho não treinado, os Estados Unidos é diversidade, é uma pluralidade de liberdade, de credos e não sei o que e tal. Eu enxerguei uma bagunça e um país perdido, né? Versus a China com uma autodeterminação que vai do peãozinho, né? Do cara que tá ali no mais baixo escalão até o mais alto escalão. Existe ali uma unidade que fica evidente, né? Auto-evidente. E esse é um dos aspectos que eu acho que também os diretores, eu não sei se eles quiseram, provavelmente, né? Não era
era essa a intenção deles, mas ficou claro ali esse contraste, né? Muito mais do que, é claro, a cultura oriental de eficiência e de obediência, né? No caso da China, muito mais que isso, né? Mas tem a questão que sai de lá também, é como os chineses têm propósito, né? O cara se sujeita a ir para outro país, fica lá um ano sem ver a família, e tem um propósito na vida, né? Sim. Para os americanos. Uma das personagens mais simpáticas era, eu acho que, se eu não me engano, chama Wang, né? Que era o engenheiro. Sim. Você lembra que ele falou, ó, ele veio para os Estados Unidos, longe da família, sem nenhum tipo de pagamento extra por ter sido relocado, lembra que ele falou isso? E ele ficava lá trabalhando. Você lembra que ele chegou a falar, não, para economizar tempo, porque, tá, gente, um negócio que é interessante, o almoço era não remunerado. É 30 minutos de almoço não remunerado. Isso foi genial. What the fuck, né? E ele comprou uma caixa de bolinhos. Twinks, né? Acho que é Twinks. É tipo um... Como é que chama no Brasil? Ana Maria. Ana Maria, obrigado. É uma caixa, então, ele comia Ana Marias, tá? Do almoço. Na hora do almoço, o almoço dele era tipo 2, 3 Ana Maria. Ele E assim, o cara com 20 anos de empresa, tá? 20 anos, sim, obrigado. Um sênior, pra deixar claro, um engenheiro sênior da empresa, tá? Uhum. Assim, e era um caso, assim, não era de nada excepcional, né, o Zenu, né, que é interessantíssimo, assim. Aliás, o excepcional era os gerentes chineses, mas eles querem o fim de semana inteiro livre. Ninguém aceita trabalhar nem no sábado. Sábado e domingo, todo sábado, todo domingo, é absurdo sábado, isso. todo Querem domingo. trabalhar só 8 horas por dia. Assim, o comum é o trabalhador chinês lá, no momento do documentário eles visitam a planta na China, né? As pessoas lá trabalham 7 dias por semana, 12 horas por dia e tem 1 ou 2 dias de folga no mês. No mês, E assim, e tem umas mulheres lá falam, eu vejo minha filha uma vez por ano, que eu vou lá pra minha cidade, no Festival da Primavera, alguma coisa assim. Eu acho que é o Festival Lunar, o Ano Novo Chinês Lunar, um negócio assim, eu não lembro. Eu acho que eles chamam, não é Semana Dourada, eu acho que é um negócio que eles chamam uma semana, mais ou menos, que eles têm de férias, assim, que todos os chineses... Eu acho que é o que vai ter agora até. Vai ter agora, exatamente. Do ano novo. Que o resto do mundo chama de terceira onda do Covid, né? Olha, eu vou falar um negócio que, assim, é fundamental, eu diria até que vale a pena, para quem for assistir o documentário, ler antes. Tem um artigo muito bom do Romance, né, do One's Review, que chama How Social Darwinism Made Modern China. Basicamente, há 1000 anos de meritocracia moldaram o reino do meio, né? Middle Kingdom, que ele chama. E é fascinante porque ele mostra claramente que a pressão seletiva que sempre existiu na China, ela existiu em 2 maneiras, né? Uma é que a China foi um dos primeiros países do mundo, esse é um ponto que o Francis Fukuyama já tinha feito, né? Na verdade, aboliu o feudalismo. A China sempre foi muito igalitária no sentido de que os camponeses eram todos iguais perante a lei, a vasta massa de camponeses, e todo mundo podia entrar no serviço público via concurso. A China foi o primeiro país a estabelecer a meritocracia nesse sentido. Mas mais importante que isso, que na verdade afetava tipo 0,1%, sei lá, um número assim, 0,2% da população ia para o serviço público. Mas o ponto mais importante é que o chinês, o camponês médio chinês, ele sempre vivia na iminência de fome, né? E como a China era igualitária, isso vai um desafio, inclusive, não vou nem falar da esquerda, mas vou falar de novo, da direita idiota brasileira que adora igualitarismo. O fato da China não ter classes, ter a absurda mobilidade social, fazia o seguinte, é verdade que quando você tem muita mobilidade social, você pode subir, só que não se esqueça uma coisa, você também pode descer. Então a luta na China sempre foi evitar a descida. Aí se você alinha o fato de que tem restrição de comida, você tem esse igualitarianismo, todo mundo pode comprar terra, todo mundo pode vender terra, com o fato de que você é obrigado pela lei chinesa ancestralmente a sempre dividir a sua herança igualmente entre os filhos, redunda que o conceito clássico que a gente tem de riqueza multigeracional praticamente não existia na China. Então, assim, num país onde a capacidade de trabalho é colossalmente explorada, porque se você não trabalhar feito um louco dia e noite, e for diligente, for disciplinado, e for inteligente, for tudo isso, a sua família vai rapidamente submergir. O problema da mobilidade social superior é que tem inferior também. Então, eu acho interessante e fascinante você ver vários desses componentes, né? E aí vem o Salazar, você falou que o Zeno falou que ninguém imaginaria que na década de 60, na década de 60, 70, ninguém imaginaria que essa viria uma superpotência. O que é interessante é que ele pega, no caso, o Romance volta para sociólogos, economistas, historiadores do final do século XIX, do começo do século XX, né? Inclusive aquele famoso racista, o Lothrop Stoddard, entre outros, né? Onde para eles, na verdade, ficava claro para todos eles, conhecendo essa característica da pressão darwiniana sobre a sobrevivência da China, para eles era praticamente inevitável que a China seria a potência econômica do final do século XX. Isso em 1905, 1910. Eles, não tem jeito. Uma vez que eles têm acesso a capital, acesso à tecnologia, eles vão ser a potência dominante, não tem o que fazer. Porque a capacidade de trabalho deles é ilimitada, entendeu?
entendeu? Não tivesse tido a revolução cultural, o grande salto para frente, talvez tivesse acontecido antes. Talvez nos anos a gente estivesse discutindo agora em mandarim. Estivesse falando em mandarim essa conversa. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, é fascinante. E aí você percebe, se você querer fazer a competição em condição de igualdade, com fronteiras abertas, com globalização máxima, entre um povo que foi moldado por centenas de gerações, milhares de gerações, por essas características, e a população europeia ou americana, quer dizer, americana é anglo-saxã basicamente, é uma espécie de suicídio. Você não vai conseguir competir. Isso fica claro no filme quando os americanos vão visitar a planta chinesa e vai aquele bando de americano gordo lá, que não tá entendendo nada, os chineses todos bem vestidos, todos alinhados, né? Zeno, não tinha um gordo, cara. Eu lembro de ter comentado isso, eu assistindo o filme, eu falei, não tem um gordo entre esses caras. Os americanos todos uns porcos, todos chineses beltos. E assim, todos sem noção, o cara vai lá com a camiseta do filme Tubarão. Muito bom, exatamente. Outro tá tão gordo lá que o colete de segurança não fecha. Complementando aqui o que o Pepe falou sobre a briga lá na China para não descender, tem o seguinte, a gente estava falando agora há pouco dos planos de aposentadoria e benefícios da GM. Se vocês lembrarem de como é que é o sistema chinês de pensions and healthcare, né, de aposentadoria e benefícios também, ele não existe. Ou você economiza desde o começo por conta própria, ou depois não vai ser o Estado, não vai ser o partido, não vai ser ninguém que vai te sustentar até a morte. Não vai ser a Foxconn, nem a Fuyao. Também não, exatamente. Mas você vai passar isso. Jocelyn, mas você veja que interessante, no final das contas, ancestralmente, quem é que toma conta? Qual que é o plano de aposentadoria dos chineses? Os filhos. Filho de família. É filho e família. É mais um exemplo de como a China, tanto a China confucionista ancestral, quanto a China comunista moderna, elas são mais pró-família do que o maldito ocidente globo-homo. Sim. Que privilegia, acima de tudo, a liberdade, e especialmente a liberdade sexual feminina. Aí você junta isso com esse discurso etnocêntrico do cara que falou que vocês são a China fora aqui do exterior também, pronto, tá resolvido. Eu me lembro de falar pra senhora Pepe, assistindo, falar, olha, você tá competindo com alienígenas, não tem a menor condição de ganhar desses caras. Sim. Apenas que eu esteja disposto a artificialmente limitar o acesso deles a matérias-primas, a recursos, inclusive por meio de guerra, que olha que eu não estou advogando uma guerra com a China, eu acho que isso é tarde demais pra isso, uma guerra com a China seria catastrófica, tá? Não tem como você competir, entendeu? É assim, a única coisa que pode impedir esses caras é um colapso interno. E talvez fomentar alternativas, né? Parar de achar que mandar todas essas indústrias pra China é um ótimo negócio e vai dar tudo certo. Não só você tá dando recursos pro seu inimigo, você tá dando toda a sua propriedade intelectual pro seu adversário, né? Mas olha só que coisa, você está falando, exige um cálculo geoestratégico que vai além da planilha de custo do Excel. Isso exige uma política pública, né? Eu lembro de ter lido uma entrevista recente do David Goldman, relativamente recente, onde ele fala, não é possível ser amigo da China, né? Ele faz o ponto. A Huawei, ele fala, a Huawei não é uma empresa tecnológica. Huawei, que seja, Huawei. Eu tenho que falar, nossa, você é punido pelo Sherman Cow, hein? O Sherman Cow vai me demitir. Ela não é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa imperial. Sim. Não, ela faz hoje o papel que a Companhia das Índias fazia, que aquela Hudson Bay Company fazia para o Império Britânico, a Companhia das Índias fazia para o Império Holandês, né? Sim, agora você imagina entregar toda a estrutura de celular 5G do Ocidente para a Huawei e declarar guerra à China. O que vai acontecer? Mas, Zeno, isso é uma coisa que eu falei, eu tive uma conversa via telefone com o Salazar, eu falei, as pessoas não entendem, como a direita é estúpida, ela acha que a China tomou controle das coisas. Não tomou, quem tomou controle foi o Globo Homo, e eu lembro de ter comentado exatamente esse ponto. O Globo Homo, que é hostil à China, vai provocar a China até que ele entre em guerra com a China, na pior condição do mundo, porque ele vai se colocar economicamente dependente da China, enquanto militarmente ele provoca a China. Seja com Taiwan, seja com Filipinas. Vai dar muito certo. Coreia do Norte, Mianmar. Coreia do Norte e Mianmar, o resultado vai ser catastrófico. Vai ser o pior dos mundos. Além do fato de que o Globo Home enfraqueceu e tornou menos coesa a própria sociedade que vai, teria em tese que defendê-los, né? Como eu falei, é um shopping center, os Estados Unidos, infelizmente, eu digo para um país que, por uma série de razões, eu tenho um profundo carinho, infelizmente, hoje é um shopping center / inferninho com uma bandeira nacional. É uma questão que não tem solução, né? Porque a solução é desmontar a globalização. E não vai acontecer, não tem como acontecer. Se eu fosse um governante, eu estimularia a industrialização acelerada da Índia. Eles têm uma população miserável ainda, que aceitaria trabalhar pelos salários que os chineses trabalhavam antes, e não tem aspirações, nesse momento não tem aspirações de domínio global, falam inglês, então a troca de informações, e é provável que eles não vão roubar os seus segredos industriais com a mesma voracidade que os chineses. Esse é um planejamento de décadas, né? No Ocidente, as indústrias planejam para o próximo quarter e os políticos para a próxima eleição. Seria altíssimo, né? Mas, não dá pra...
por isso que não dá, por isso que a ideia básica do hiperliberalismo, do livre mercado sem fronteiras, do livre mercado sem restrições, não funciona, porque você não pode entregar essa decisão às empresas, né? Você acabou de falar, a empresa planeja para o próximo quarto. O CEO da empresa não sabe se ele está vindo daqui a 3 quartos. Você tem que ter uma parte de um projeto nacional, né? Onde você coloca, inclusive, restrições à livre movimentação de capital, de investimento de liberdade econômica, com o intuito de fazer exatamente o que você falou. E, em parte, eu via em gente da administração Trump, o próprio Pompeo, em parte o Stephen Miller, eles tinham esse desejo, né? Ainda que o Trump manifestasse daquela maneira meio abobalhada, que eles sempre faziam, você via claramente o desejo de fazer algo desse tipo. Oi? China. Você via o desejo de fazer algo desse tipo, incluir uma aliança ampla, né, de defesa, de defesa e de movimentação de parque industrial, que incluía o Japão e a Índia. Porque tem muitos países ali na vizinhança geográfica da China que estão muito desconfortáveis, não só com a voracidade territorial da China, quanto o acúmulo de equipamento militar que eles têm feito nos últimos anos. Não, é que completando também o que o Zeno falou sobre a Índia, tem o seguinte, num episódio passado da Liga dos Legos, eu cheguei a comentar do encanador mestre, né, a criatura mais inteligente que já apareceu no mundo do encanamento, foi meu mestre durante vários anos, e o encanador mestre morou por 10 anos na China, né, nos anos 60, inclusive, ele pegou a revolução cultural por lá, só que ele é um estrangeiro e evidentemente não foi afetado por isso, mas ele me explicou da influência do confucionismo, da ideologia confucionista de permeabilidade da autoridade sobre a sociedade chinesa, que eles aceitam sem pestanejar. No caso indiano, eu não vejo isso. Tanto porque lá, ao contrário da China, o que mais tem lá é classe, casta, sistema, com o nome que você quiser. Então, eu acho que esse sistema chinês na Índia seria inaplicável, vamos dizer assim. Evidentemente, isso é só uma hipótese, eu não sei. Algumas indústrias tiveram sucesso em migrar para a Índia, né? Call center, por exemplo, uma parte dos call centers tem alguma presença na Índia por causa do idioma inglês. Muitas indústrias de tecnologia têm centros de desenvolvimento na Índia porque elas têm um foco muito grande em educação em ciências exatas, né? Não sei se é tão impossível. Sem dúvida. Mas falta alguém para patrocinar esse tipo de iniciativa. Mas, Jusilei, só para completar o que o Zeno acabou, eu acho que a proposta aqui, não quero uma palavra na boca do Zeno, mas eu acho que a proposta aqui não é simplesmente pegar o parque industrial chinês e mover para a Índia. É mover parte do parque industrial chinês para a Índia, pagando o preço de menor eficiência para fazer isso, concomitantemente com a reindustrialização da indústria pesada da tecnologia nos países ocidentais. Você não vai conseguir fazer uma coisa só. A proposta, eu vejo, e eu acho que esse é um ponto muito importante, não é trocar a dependência chinesa pela dependência indiana. É entender, explorar estrategicamente os custos, as economias de escala indianas em colaboração com a reindustrialização de setores estratégicos, de indústria pesada do Ocidente, mais Japão, entendeu? Certo. Você vai você deve ter assistido aquele filme Moneyball. Você lembra que logo no começo do filme o Oakland Athletics perdeu um jogador lá e falaram, não, a gente vai recompor esse jogador com 3 jogadores. Era mais ou menos isso, entendeu? Vai recompor a capacidade, a disciplina, o alto QI, a diligência, a habilidade de industrializar em massa e o estímulo estatal a isso, com 4 ou 5 bacias civilizacionais diferentes. Japão, China, América Latina e Europa Ocidental. Alguma coisa desse tipo, tá? Eu acho que, Zeno, me corrija, eu acho que essa é a ideia, certo? A ideia estrategicamente é essa, não é trocar de dependência, não, porque senão... Sim, como o Salazar falou lá, as indústrias podem voltar para os Estados Unidos, para o Brasil também foi afetado por isso, a gente perdeu um monte de indústrias para a China. Não só acho que pode, como deve, né? A gente deve criar os mecanismos para isso. A gente não pode ficar dependendo de tudo da China, numa China cada vez mais hostil ao Ocidente, né? O custo vai ser alto, mas eu não vejo um outro jeito de fazer, né? Assim, o custo vai ser altíssimo para as economias, inclusive, porque essa produtividade chinesa gerou riqueza para o mundo inteiro, não só para a China. Uma coisa que a gente precisa ter em mente também é que abre aspas, produtividade chinesa, tudo na China é artificial, né? O câmbio é artificial, a lucratividade das empresas, tudo faz parte do grande plano de dominação global. Então a gente precisaria ter a China como parceiro. O primeiro passo seria que eles jogassem
mesmas regras, né? Eles copiam a propriedade intelectual das empresas que fazem parceria com ele, lançam produtos mais baratos, isso deveria ser punido de alguma forma, eles mantêm o preço da moeda lá artificialmente, no patamar que lhes é artificialmente conveniente, e assim por diante. Mas, Zeno, mas em grande medida, eu não sei se eu concordo com esse termo que você está dando, artificial por si só, porque em grande medida qualquer moeda corrente, que é fiat money, é artificial. Me parece que a questão é a seguinte: a China é uma nação que tem indústria e tem mercado, ou uma civilização que tem indústria e tem mercado. O Ocidente é o contrário, é um mercado que por acaso ocupa um território. Quando o Ocidente se reorientar a ser de novo uma civilização, naturalmente ele vai ser, para usar entre aspas, o termo artificial, não tem problema nenhum. Eu acho que você vai competir em igualdade, não demandando que a China vire um território derracinado, atomizado igual ao Ocidente. Você vai competir com a China em igualdade, se tornando uma espécie de Chinazão. Tem política estratégica industrial, sim, que nós vamos sustentar, entendeu? Sim, a indústria eu vou manter operando, subsídio, a indústria eu vou manter operando com subsídio, vou manter operando sobre... Tem que ter subsídio. Sim, eu vou fazer isso, exatamente. É justamente uma coisa que o Trump começou a fazer, as tarifas, punir eles por alta tecnologia, acesso a alta tecnologia em propriedade intelectual. O Trump roubo de tecnologia, que eu acho que foi o movimento mais inteligente em relação à China dos últimos 20 anos, né? Que é justamente tentar estancar o dano que a China estava fazendo aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão sangrando em relação à China. Voltaram agora, né? Voltaram a sangrar, mas sim. Agora, eu não sei com essa... Aí você entra no esquema, na questão da democracia americana, que aí entra um outro presidente agora, o Biden, que é outra guinada. Agora vai ser talvez como o Pepe falou, um enfrentamento mais militar do que econômico. Aí é uma guinada de 180 graus, né? Enfrentamento militar com dependência econômica, né? Assim, então o problema também é que nosso sistema democrático é ruim para enfrentar o sistema chinês, né? Que é um sistema centralizado, as decisões são feitas por um grupo de pessoas que são os grandes, né? Para usar até o termo do Mao Tse-tung, né? São de fato os grandes timoneiros, né? Da sociedade chinesa, e vem dando certo. Eu concordo com o Zeno que a grande parte da economia chinesa deve ser através de incentivos artificiais, mas tem dado certo, o ponto é esse, né? Tem dado certo esse artificialismo chinês, por exemplo, de construir milhões de prédios para gerar... isso que eu queria falar. Tem uma notícia aqui que acho que em 2014, deixa eu pegar aqui o número correto para não falar bobagem, que eu não vou achar agora, obviamente. Aqui, que a China consome 60% do cimento do mundo, e que em 2014, essa notícia aqui, nos últimos em 3 anos, eles consumiram mais concreto que os Estados Unidos durante o século XX inteiro. Ou seja, imagina todos os prédios, estádios, rodovias que os Estados Unidos construíram ao longo do século XX, a China construiu em 3 anos. Consumiu essa matéria-prima em 3 anos. Então, acho que isso leva a esse investimento maluco aí, que construiu milhares de prédios, cidades que não têm uso, né? Isso é uma forma de inflar o PIB, né? Também é um mecanismo artificial de controle de economia. Mas assim, eu acho que é um gamble, né? É uma aposta do governo chinês, mas é bem pensado, porque em algum momento eles vão fazer um switch. A sociedade chinesa já também não vai depender tanto dos Estados Unidos. Já está acontecendo. Eu já li um reporte, sei lá, da McKinsey, né? Não dá para confiar muito nessas consultorias, mas que a China estaria entrando num segundo estágio agora de desenvolvimento, que é empresas de alta tecnologia, e que ela não vai depender tanto de produzir coisas de baixo valor agregado para o resto do mundo. E faz sentido, né? Com o approach que a gente vê de empresas como a Huawei, ela é muito, né, criticada no Brasil, mas é uma empresa de alta tecnologia, viu? Elas não são... Salazar, essa entrevista do David Goldman é importantíssima, porque um dos pontos que ele faz, sem que lembrar que ele já foi assessor, se não me engano, no governo Reagan, né? Então ele é um analista econômico, coisa que fica clara. Em 5G, hoje, o líder tecnológico
tecnológico de 5G é o Huawei. Os Estados Unidos hoje, eles estão pressionando o país a aceitar o 5G, e esse é um problema, Zeno, que é uma tecnologia que eles não têm. A única tecnologia produtizável, instalável hoje no mundo real, 5G, é basicamente da Huawei. Então ele já tem liderança tecnológica em vários aspectos. Há um outro exemplo que é particularmente preocupante para os Estados Unidos, para a Marinha Americana. A China é o líder mundial na produção de mísseis hipersônicos. Mísseis hipersônicos, para quem não sabe, é um mísseis que voam a pelo menos 5 vezes a velocidade do som. Entre 5 e 10 vezes a velocidade do som. Quem não sabe, assiste nosso episódio sobre Ghost Fleet. Sobre Ghost Fleet, exatamente. Então, há áreas onde a China realmente ela adquiriu a proeminência tecnológica. Então, o relatório da McKinsey, ele é baseado, você viu, o Salazar, em aspectos do mundo real. Você vê que em várias frentes a China realmente está conseguindo isso, né? Um outro dado interessante, desculpa de cortar, mas antes você falou, veja só, a mesma questão da artificialidade. Eu peguei aqui porque eu lembrei desses números. 2015, a produção mundial de aço, que é um negócio que sempre me interessou muito, né? Assim, tem em milhões de toneladas métricas, assim. Veja que interessante, o terceiro do mundo é o Japão, com 105 milhões, tá? Toneladas, tá? O segundo do mundo é a União Europeia inteira, especialmente com a Alemanha, né? Que contribuiu pra caramba, né? 166 milhões, tá? O segundo. Primeiro, a China, 800 milhões. 5 vezes a União Europeia inteira. Ou se você somar tranquilamente do segundo ao 15º aqui, você não chega na China. A produção de aço, tá? Que é crucial para qualquer tipo de conflito militar, entendeu? Ou seja, é com esse país que a administração do velho demente Biden quer se envolver numa guerra. Um exemplo simples. Só duas coisas aqui. A gente fala de 5G, a gente tá falando de teoria da conspiração, que o 5G vai mudar seu DNA, nem nada disso. É meramente prática, assim. Você está entregando um elemento importante da sua infraestrutura do seu país para um ator estrangeiro. Imagina se nos anos 70 os Estados Unidos entregassem sistema de telefonia para uma empresa russa. É mais ou menos isso. Empresa soviética, isso porque eles têm 5G transmite Covid, hein, gente? Transmite Covid, altera seu DNA e muda o sexo. Pô, muda o sexo também, você não sabia, não? Sério? Putz. Não, acabei de inventar essa agora, vamos divulgar essa. Vamos divulgar, agora isso aí, muda o sexo, né? O segundo ponto é só a noite, do aço. Só a noite, né, Zeno? Só muda a noite o sexo, durante o dia. Lua cheia. A gente fala do aço, você tem que lembrar que na Segunda Guerra Mundial, as indústrias que produziram o arsenal lá que os Estados Unidos usaram foram indústrias automobilísticas, né? Chrysler, os bombardeios, os tanques M4 foram produzidos pela Ford, pela Chrysler, essas indústrias todas que hoje não existem mais, né? Ou estão em declínio. Estão em franca decadência. Zeno, se você lembrar daquele famoso livro, né, que na verdade é tudo dois coronéis, é o Qiao Liang, o Wang Chengsui, provavelmente a pronúncia ficou completamente ininteligível por chinês, né? A minha pronúncia, mas é aquele Unrestricted Warfare, né? Que é na verdade um documento chinês, se não me engano, dos anos 80, né? Onde um dos pontos que eles faziam é que nós não vamos conseguir derrotar os Estados Unidos no campo de batalha, numa batalha normal, convencional, num cenário de guerra mundial, lá Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que enfraquecê-lo por diversos meios. E um dos meios, inclusive, da parte da guerra econômica, não era só aumentar o diferencial de produção, era investir pesadamente em empresas americanas, né? Sim. Para ser capaz, no caso de conflito, por exemplo, você fazer dumping de ações de empresas americanas e conseguir causar um colapso econômico nos Estados Unidos. A guerra fria entre China e Estados Unidos já está acontecendo em diversas frentes, né? Tem guerra cibernética, temos essa guerra econômica, temos uma guerra cultural, né? Que hoje qualquer filme de Hollywood aí tem dinheiro da Tencent, da Alibaba Pictures, sei lá qual mais empresa chinesa. O mercado cultural hoje é altamente vulnerável à influência chinesa e essa questão de infraestrutura, né? Quando você percebe que os chineses estão comprando empresas de eletricidade ou estão se tornando investidores em empresas de eletricidade no Brasil, o que isso significa? Não? Empresa de petróleo na África, tudo isso faz parte dessa estratégia, né? Não é simplesmente pelo dinheiro, né? Tudo faz parte de um grande plano. Eu acho tão importante ressaltar, né, Zeno, que quando nós advogamos uma estratégia transcivilizacional de contenção à China, é importante entender que cada país tem um papel específico, né? Eu digo isso para deixar claro que enquanto eu entendi que o governo Trump é capaz de criar uma estratégia nacional de combate de uma guerra fria com a China, o governo brasileiro não tem essa mesma característica. A ideia do governo brasileiro de brincar de guerra fria com a China, eu considero estúpido. Ele não tem a mesma capacidade, a mesma disposição do governo americano, né? Vamos deixar claro. Assim, eu acho que a gente pode falar, eu sei que a gente faz questão de não falar de assuntos recentes, mas eu acho que é assunto já antigo bastante. Eu considero um dos grandes erros do governo Bolsonaro, por exemplo,
exemplo, foi a oposição cretina à vacina chinesa. Baseada em nada, basicamente. Entendeu? Eu não acho nem que aí tenha sido por ser chinesa em si, mas mais por questões picuinhas paroquiais internas, né? Possivelmente, tem razão. Possivelmente esse foi um elemento importante, sem dúvida nenhuma. Eu não sei, eu acho que existe uma ala ideológica no governo brasileiro que ainda enxerga a China como se fosse um satélite, como se fosse algo do mundo da Guerra Fria, onde existia a União Soviética, que é uma visão atrasada da China. Né? Salazar, eu já fiz esse ponto algumas vezes em outros lugares, então eu vou fazer para deixar todo mundo chocado aqui. A China hoje, na situação corrente, nessa fusão de confucionismo e comunismo da China hoje, ele é menos anticristã, menos antifamília do que o Ocidente Global Home. Né? Sim, e essa ala ideológica brasileira, além de ver a China como se fosse do tempo da Guerra Fria, vê a Rússia do mesmo jeito, até hoje. Essa é a grande desgraça, essa é uma oportunidade perdida do Brasil em particular, não vou nem mencionar só, do Brasil em particular, assim, essa russofobia é desprezível, é estúpida, é desprezível. Zeno, as suas perguntas como é que estão ainda? O que nós temos que discutir delas ainda? A primeira pergunta que eu falei é que até quando a China conseguirá manter seu ritmo de crescimento, acho que a resposta não sabemos, né? Zeno, deixa eu reformular assim, alguém aqui aposta no colapso da China? Eu não aposto. No curto prazo? Tá, vamos fazer o seguinte. Curto não. Eu aposto mais no colapso dos Estados Unidos que no da China. Em 25 anos, tá, em 25 anos. Quem que vai ter colapsado, a China ou os Estados Unidos? Estados Unidos. E metade disso. Eu sei que o Zeno é o mais cético com relação à China, por isso que eu queria ouvir o que ele vai falar. O que me deixa com o pé atrás de fazer previsão da China é que a gente fica todo mundo muito fascinado com as fotos de Xangai lá, e crescimento, e números, mas lembrando que tudo que chega pra gente faz parte dessa mesma Guerra Fria, né? Tá comprando indústria elétrica aqui no Brasil, é a narrativa que tá chegando. Ou seja, a gente não sabe os números verdadeiros de miséria na China, né? Qual a porcentagem de miseráveis que tem lá que não estão sendo atendidos? Como é que eles pensam, como é que eles veem essas aspirações militares, né? Isso eu gostaria de ter mais informações a respeito. Mas sim, em 25 anos acho que é mais provável que os Estados Unidos colapsem do que a China, sem dúvida. Zeno, só o único senão que eu falei, você tá falando da foto e eu tô tentando falar do filme, né? Tá. Então, eu não quero saber quantos miseráveis tem hoje, eu quero saber quantos tinham há 10 anos atrás e há 20 anos atrás. Pra mim esse é o grande ponto, entendeu? E essa mesmo isso eu não tenho certeza, mesmo esses números eu não vou ter certeza deles. A gente tem que entender as coisas como a gente recebe uma informação e isso já tem um viés para interpretação, né? Você descobre que a China construiu uma cidade lá para 800 mil habitantes que não mora ninguém. Aí quem é mais cético assim com relação ao progresso, uma puta desperdício, né? Olha só, a China jogando dinheiro fora, recurso fora, num projeto idiota, né? Quem é mais sinófilo vai dizer, não, a China está planejando para o futuro, aqui, estão construindo cidades antes que elas sejam necessárias. Então é difícil a gente entender exatamente quais dessas iniciativas vão render frutos, né? Mesma coisa nos anos 80, que os Estados Unidos capturaram um caça soviético, né? E descobriram que ele tinha uma tecnologia antiquada lá. Mas essa tecnologia... né? Eu acho que era o MiG-25, né? Ele não tinha circuito integrado, nada, que tornava ele pouco vulnerável a pulso eletromagnético, né? Então, quem era fã da Rússia fala, nossa, eles estão preparados para esse tipo de ataque, né? Os outros vão falar, não, eles estão com a tecnologia atrasada mesmo. É a história do lápis, né, na nave espacial. Que é uma lenda urbana, na verdade. É uma lenda urbana, isso. É uma lenda urbana. Eu aposto mais na China, até trazendo de volta aqui para o documentário, porque eles parecem ter realmente um senso de autodeterminação. Propósito, né? Tem propósito. E você vê até para mim ficou claro isso no documentário, uma certa melancolia, que eles sabem assim que eles são umas gerações que estão todas fodidas já, comprometidas. A vida dos caras Os americanos, você tá falando, dos americanos, né? Melancolia dos americanos. Os americanos e os chineses, mas os chineses, eu tô falando agora dos chineses, porque é o seguinte, a vida dos americanos é fodida sem perspectiva. Os chineses parecem que são cientes do sacrifício que eles estão fazendo pro futuro da China. Versus os americanos que têm uma vida, tem aquela mulher lá que mora num quarto e sala, uma vida muito triste. Aquilo. Aquela história, uma das histórias mais deprimentes. É patético, porque é uma vida ali que ela tá trabalhando, não é pelo amanhã dos Estados Unidos, não é pela família dela, ela trabalha para poder comer, assim, uma coisa... Isso é uma coisa que eu queria saber. O chinês hoje, que trabalha lá 7 dias por semana, 12 horas por dia, que sabe que não, talvez esteja fazendo pelo crescimento da China e tudo mais, os filhos dele vão ter essa determinação? Porque a gente viu que no Japão isso não aconteceu, né? No Japão, lá nos anos 60, o cara ia ser salaryman lá,
lá, trabalhar o resto da vida, dedicar a vida à Toyota, à Honda, mas a geração que está lá hoje não quer saber disso, né? Quer saber de curtir a vida. Será que a próxima geração da China vai ter essa dedicação a essas indústrias, que no Brasil seria o equivalente a regime escravo, né? Trabalhar o tanto que as pessoas trabalham. Será que isso vai acontecer? Então, mas a gente discutiu o Japão no episódio do Battle Royale. Eu acho que a característica fundamental, aí se você quiser usar aquele conceito meio do Oswald Spengler, das estações das civilizações, o Japão está claramente no inverno da sua civilização, assim como está o Ocidente. Daí isso não parece o caso da China, né? Esse é o grande ponto. Você vê que o Salazar usou o termo melancolia, eu não acho nem que melancolia é a palavra que se aplica ao chinês. Para mim parece resignação. Resignação é entender que eles são parte de uma engrenagem maior do que aquilo. E para mim o grande ponto, por isso que eu volto no artigo do Ron Nunz, você fala, mas eu tô me matando aqui, eu tô me fudendo, mas sempre foi assim na China, não é nada de novo. Sim. Esse é um ponto interessante. O Estado, a gente tem que entender que a gente está vivendo numa ilha hoje civilizacional, né? Porque o estado da maior parte da população ao longo de toda a história humana foi da mais abjeta miséria, né? Foi, literalmente é uma refeição da fome, né? É isso. Você não sabe hoje que você tem a sua alimentação garantida, você tem assistência médica, que você tem um monte de coisa, isso aqui é uma exceção no mar da história. Não, os chineses, há 30 anos atrás, sob o Mao Tse Tung, 30 não, né? 40 anos atrás, sob o Mao Tse Tung, eles estavam comendo casca de árvore, né? Então, assim, trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, talvez seja um upgrade. Progresso. Um upgrade pra ele. Mas o progresso é um negócio que a gente vê no processo histórico, mas que como experiência pessoal é muito difícil, né? Você, enquanto pessoa de classe média, vivendo no Brasil e tudo mais, você está numa ilha de prosperidade inacreditável ao longo da história, né? Mas pro seu ponto de vista, talvez não seja. Minha vida tá uma merda, eu não tenho 2 carros esporte, não tenho lancha, não tenho sei lá o quê, não consigo ir viajar todo ano pro exterior. Pro seu ponto de vista, talvez isso seja uma experiência diferente. Mas, para mim, é aí que volta a questão primordial de uma civilização, e por isso que eu gosto muito do modelo lá do Samuel Hutchinson, do Clash of Civilizations, dos batalhas civilizacionais. Aí que está de uma civilização que, na verdade, foi presa na armadilha do solipsismo, na armadilha da internalização dos sentimentos. Porque, no fundo, o que os chineses têm, o que a maioria das civilizações tem, o que os egípcios antigos tinham, é essa concepção de ser parte de um todo, de ser algo maior. E isso que não existe hoje. O vírus da mente do Ocidente, que para mim foi o liberalismo capitalista, que criou a ideia que a pior coisa que existe é coletivismo. Portanto, ninguém pertence a nada. Se você não pertence a nada, eu entendo que, obviamente, você vai ficar frustrado de não ter 2 carros de esporte, ainda que você tenha 2 carros zeros bons, eles não são carros de esporte, porque esse é o único tipo de competição. Mas isso, na verdade, é por isso que para mim, esse experimento que é meio alienígena, quando você vê os empregados americanos visitar a fábrica chinesa, você lembra que tinha um show de talentos da fábrica, tinha as crianças, filhos de funcionários que faziam uma apresentação, pessoas se casavam dentro da fábrica, eles são parte do esse foi o parte mais creepy do filme. Creepy as hell. Não, assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, não tem como competir, gente. Os maias sentiram, os incas, os maias dos Aztecas sentiram com os colonizadores espanhóis. Não tem como competir. Olha só o que os caras estão fazendo. Entendeu? Os tinha casamento coletivo dentro da empresa. Na festa de final de ano. E vamos relembrar ainda da ligação de tudo isso daí com o Partido Comunista. Essa é a questão fundamental, né? Tudo parte de um todo. Gente, eu esqueci de falar um negócio que eu li. Uma das coisas que a Júlia lá, a diretora falou, ela falou, eu fiquei muito surpresa, uma das entrevistas, com, assim, a reação virulenta que os chineses tiveram com a tentativa de colocar um sindicato, dentro da empresa. Porque eles são comunistas. Porque eles são comunistas, eu não entendi. Ai, Jesus. Faz uma pontinha, minha mãe. Ok, você entendeu? Tá. Não entendeu nada. A diretora não entendeu nada. Não entendeu nada. Tá? Isso aí pra mim é um negócio. E uma coisa que eu ia falar, porque eu sei que a gente já tá se estendendo, então eu quero falar isso antes que a gente perca. Umas informações importantes que eu achei que foi a grande falha do documentário, né? Que eles não falaram. Então, como eu falei, teve 10 milhões em crédito de imposto, né? Que o Estado deu. Outra coisa importante, a OSHA, a Organização Americana, eu não sei se seria o equivalente do Brasil. É o Ministério do Trabalho, gente. Seria uma espécie do Ministério do Segurança do Trabalho. É a CIPA. CIPA, obrigado. A CIPA do governo, né? A CIPA do governo. Uma cipona. O Ministério do Trabalho, o Departamento de Trabalho americano tem a sua própria CIPA, tá? Então, chama OSHA, né? A OSHA deu multas de mais de $900 mil desde 2016 para a FUIAL América, tá?
o Biro de Relações do Trabalho deu uma multa de $120 mil porque eles demitiram vários empregados que queriam formar um sindicato. Isso também é proibido, né? E eles tiveram uma ação coletiva. Eles não só demitiram, como eles falam isso no comentário. Não, inclusive, o Zeno, é fascinante porque você vê um supervisor falando, não, sabe como é que eu sei que eles queriam ir formar um sindicato? Eu tenho espiões entre eles contam tudo. Mostra a foto do cara, esse cara aqui é sindicalista, eu vou demitir ele semana que vem. Semana. Coisa louca. Semana. Bem orgulhoso, né? E aí teve uma ação coletiva de 600 empregados que tiveram problema com pagamentos, tá? Que eles acabaram fechando por $1,3 milhões, um acordo, né? No ano que a empresa abriu lá, no ano que eles estavam tentando sindicalizar, a empresa chegou a perder $40 milhões por ano. E hoje em dia a empresa tem 2.300 funcionários e tem um lucro líquido de $24 milhões. Só pra, assim, eu achei que interessante que eles não tenham falado disso, porque a impressão que dava, olha só, os chineses colocam os trabalhadores em situações horrorosas, que realmente são situações horrorosas. Você lembra aquele cara que ficava lá dentro de uma sala com um forno, a mais de 60 graus, sei lá. 60 graus, um negócio assim, né? Por 200 graus. O forno era, mas a sala ficava tipo a 60 graus, ficava super alto, né? Por horas a fio, né? Não sei o quê. Mas o OSHA lá, o Departamento de Trabalho, multou a empresa, né? Você teve, não obstante o sindicato não ter sido formado, a empresa sofreu um monte de restrições governamentais. Eu acho que isso aí, o documentário falhou. E essa parte foi essencialmente, na minha opinião, desonesta, porque ele queria ressaltar o sindicato, sem falar que havia outros caminhos de proteção sem o sindicato, né? Sem o sindicato, o trabalhador fica totalmente desamparado na mão do empresário malvado. Não é bem assim, né? Sim, claro que não, porque lá como no Brasil, você já tem legislação estabelecida, né? Sim. Você não pode bater no funcionário lá porque chegou atrasado, alguma coisa assim. Por mais que eles queiram. E por mais que ele mereça. E por mais que ele mereça. E uma coisa que eu achei interessante, não sei, eu lembrei, vou até comentar isso com o Zeno. Você percebeu que tem uma hora que eles estão na China, visitando a fábrica chinesa, e aí tem um trabalhador americano que fala mandarim, e um trabalhador chinês conversando, e fica claro ali que a impressão que dá que o trabalhador americano, ele é mais virulento contra seus colegas do que o próprio chinês. Uma coisa meio Quisling. Uma coisa meio Quisling ali, eu achei bem interessante. Aquele próprio VP da fábrica, lembra que logo quando a fábrica abriu, teve aquele senador lá que tentou falar de sindicalismo, ele falou, devia cortar a cabeça dele. É impressionante como as elites locais colocadas para administrá-las, muitas vezes são mais virulentos que os próprios chineses, né? Tentaram ser mais reais que o rei, né? Isso também é uma coisa que eu achei bem interessante. Não, mas e depois quando o cara é demitido, ele vira casaca, né? Isso, ele vira casaca, exatamente. Ele vira casaca, que é típico, né? Meu Deus do céu. Tem umas cenas muito engraçadas, aquela do alarme de incêndio, né? Que quer mudar de lugar. O alarme de incêndio, gente, é genial, né? O chairman chega lá e começa a querer mudar as coisas, ele fala, não posso mexer. E até porque ele é baixinho, né? Aliás, o cara parece o Jabba, o Hutt, né? Ele parece um alienígena, né? Ele parece um sapo, né? E ele falou, não, porque eu quero mudar a altura desse negócio. O cara falou, olha, tem legislação específica que exige que o alarme de incêndio fique nessa altura específica. Não, eu quero mudar. E você vê claramente que é alguém que não está acostumado a ser contrariado em nada, né? Claro que não. Você vê claramente, né? Você lembra quando ele fala, você lembra que ele manda mudar o lugar, uma porta de lugar lá? Uma porta, que eu digo uma porta de hangar, tá, gente? Não é uma portinha, não, é uma porta de hangar. Então o cara fala, vai custar, não sei, lembra? $100 mil, $200 mil pra mudar a porta, não, tem que mudar. Sim, ninguém questiona por quê também, né? Assim, é absurdo. Por que mudar a porta? O outro quer construir um toldo, aí ele fala, não precisa do toldo, não. Não precisa do todo. O ano que vem mas vai estar assim na inauguração pode estar chovendo. Não vai estar chovendo, ele fala. Não, gente, é fascinante. Não vai estar chovendo. Realmente. E além disso, para quem é engajadinho e quem tem preocupações ambientalistas ou trabalhistas, tem um monte de cenas que são um show lá. Quando fala de um chinês jogando tinta direto num córrego, isso, por exemplo. Ou então quando eles estão na China e tem um funcionário lá pegando cacos de vidro com uma luva que não protege de corte. Uma luva meio de veludo, né? Um negócio uma luva muito simplória e que não... Esse tipo de coisa, assim, você vai ter um show de calafrios ao longo do filme também. Acho que vale a pena destacar que essas cenas não são pra quem acha que tudo é respeitado no mundo do trabalho. Pessoal, tem 2 assuntos aqui que eu anotei aqui para abordar. Não sei se vai dar tempo, se vocês querem. Um que é o futuro do trabalho, né? Indústria 4.0, essas coisas, como é que isso impacta, e o outro é Universal Basic Income. Acho que você acaba se relacionando. O futuro do trabalho, eu acho que assim, a própria China é uma das potências que mais investe em automação e inteligência artificial, né? É uma das líderes de inteligência artificial já. E maior quantidade de robôs no mundo, né? Mais que Coreia e Japão também. Robôs industriais, né? A proliferação de robôs, eu acho que ela é inevitável em vários aspectos. Eu me pergunto, como é que a China
China vai lidar com esse bando de gente? Eles vão pretender exportar isso Boa pergunta, eu não sei, eu não tenho a resposta. pro Brasil? Assim, é uma pena que a gente tá com quase 1h20 de não dá para explorar o assunto, mas volta para mim uma questão fundamental que nós discutimos no episódio sobre o Unabomber, né? Eu esqueci quem foi o biólogo evolucionário que falou, né, que durante 50 milhões de anos o problema das espécies foi não tinha nutrientes suficientes. E nos últimos 50 anos, o problema particularmente dos humanos é que tem nutrientes demais. É por isso que tem epidemia de obesidade. Na verdade, você pode dizer que durante 50 mil anos de história humana, o problema é que você não tinha gente o bastante para fazer trabalhos. O problema nos últimos 50 anos é que não tem o que fazer com gente, né? Como é que se resolve? Essa, para mim, é a grande questão, né? Eu lembro da gente já discutir fora do podcast, né, que algo como a exploração espacial é a alternativa mais humana, mais decente, mais cristã de lidar com o problema, porque as outras alternativas são, sabe quais são? São horrorosas, né? Como é que você vai lidar com o excesso de pessoas, né? Se não for com a expansão para além do nosso planeta, né? Que no fundo é assim que as crises supervasculares da Europa, por exemplo, foram resolvidas e de outros territórios, expansões territoriais, né? Qual que sobrou para expandir, né? E quanto ao Universal Basic Income, eu acho que eles estão intimamente ligados. Eu, ao contrário de 99% da direita, que vai ficar horrorizadinha com isso, eu diria que o Universal Basic Income é inevitável. Num cenário onde você tem uma percentual cada vez menor da população empregável, você está falando com automação, que na verdade, quando o Salazar fala de automação, que é inclusive o fim do documentário, é a resolução do problema da fábrica, é mais automação, demissão de funcionários, mais automação. Trocar pessoas por robôs, você na verdade está limitando a quantidade, o QI mínimo necessário para ser empregado. Você está limitando de 90, de 100 para 120, 130. Você está começando a falar de 1% da população, 4% da população. O que você faz com o resto? Você vai ter que dar um Universal Basic Income. Eu não vejo solução. Né? Eu anotei aqui algumas profissões que devem desaparecer totalmente no futuro próximo, né? Coisas como você é operador de um equipamento, né? Sei lá, hoje a gente tem pessoas que são operador de raio-x, ultrassonografia ou de empilhadeira, tudo isso deve desaparecer, né? Você vai ter robôs para fazer isso, ou vai ter softwares para fazer processamento de informação, atendimento de call center, que hoje é um grande empregador aqui no Brasil, tende também a desaparecer ou reduzir drasticamente. Zena, você lembra de um excelente debate que teve entre o Tucker Carlson e aquela criatura desprezível que é o Ben Shapiro, onde um dos pontos que o Tucker Carlson fez é muito parecido, muito em linha com o que o Salazar estamos defendendo, né, de intervenção estatal na economia, no qual dizer, não, eu acredito que o Estado tem que intervir para impedir a automação de caminhões. Por quê? O caminhoneiro é um dos poucos empregos que cobrou nos Estados Unidos onde você pode, com diploma de colegial, adquirir emprego onde você pode sustentar uma família. Sim. Tamanha é o problema onde a gente se encontra com automação, tecnologia e nem empregabilidade de uma massa. Veículos autônomos, eu acho que vai ter um efeito muito grande. Isso mesmo, piloto de aeronave tende a desaparecer ou diminuir muito a quantidade, né? Imagina só, você já tem avião que hoje pousa e decola sozinho, especialmente para carga, né? Carga não se importa que não tem uma pessoa no cockpit. Eu acho que a resposta das elites vai ser, talvez, além de ter UBI, né? Controle populacional. Né? Sim, sem dúvida. A resposta, não, eu diria que é mais, né? Não tenha filhos. A resposta das elites não tem problema nenhum em simplesmente fazer. Qual é o termo que a gente usa em português? Em inglês chama de culling. É dizimação mesmo, tá? Quando você tem. Extermínio mesmo. Não tem problema nenhum com isso, tá? As elites realmente é anti-humano. Por isso que eu digo, para todo o cristão, todo católico, adepto à lei natural, é um motivado tremendo do que fazer com esse excesso populacional. Por isso que eu não vejo uma alternativa que não seja essa expansão para novos territórios. Mas a renda universal, né? Renda básica universal, eu acho que é um negócio. Eu também concordo com você, eu não acho que tenha como ser evitado, já que as pessoas têm limites, né? Eu lembro, eu trabalhei numa empresa durante muitos anos, lá tinha um estacionamento, e o atendente do estacionamento era o mesmo do dia que eu entrei até o dia que eu saí da empresa. Se a pessoa não teve oportunidade de estudo, não, o cara estava ali no limite do que ele conseguia fazer, né? Mas, Salazar, eu nunca disse para ela, learn to code? Pois é, mas esse é o problema. O limite não é só estudo. Esse é o problema, que é uma coisa naquela grande conflito que teve, assim, entre o modelo puramente determinismo biológico e o modelo puramente sociológico, né? Assim, Francis Galton versus Franz Boas, né? Para ficar nos dois sociólogos, assim, né?
pêndulo devido à Segunda Guerra Mundial ficou completamente nessa teoria do motivação, simplesmente moldamento, simplesmente por condições ambientais. Mas não é esse o caso. Não é nem que o cara não teve estudo. Tem gente que não tem capacidade. Ele nasceu assim. A esmagadora maioria da população, entendeu? Tem que ir por volta de 100, um pouquinho menos de 195, exatamente porque essa é a média, entendeu? Populacional. Não tem o que fazer com essas pessoas. Não adianta você dar estudo. Não é isso que vai resolver. É que a gente fala de inteligência, todo mundo fica ofendidinho. Exatamente. Mas se você mudar para outra disciplina, você fala, eu quero ser jogador na NBA. Eu nunca vou ser jogador na NBA. Eu não tenho habilidade para isso, não tenho altura, não tenho físico, não tenho nada para isso. Então, não é questão de treinar, faltou treino, faltou oportunidade, faltou alimentação. Não faltou, simplesmente não vou conseguir ser artilheiro do Bayern de Munique, nunca na minha vida. Então é a mesma coisa. É grande Lewandowski. Não só está no Supremo, como ainda está marcando gols para o Bayern de Munique. Olha essa coisa. Olha só. Existe essa ideia de que qualquer crença que você coloque que seja limitante, ou seja, você fala assim, olha, nem todos podem ser jogadores da NBA, ou nem todos podem ser cientista, você está criando na cabeça das pessoas travas mentais, e aí entra todo um discurso de psicologia barata, que hoje é muito vendável, de que você pode ser o que você quiser. Não só isso, como o discurso da esquerda de igualdade, todo mundo é igual, né? Sim. Eu concordo, assim, que até certa medida, para uma criança, por exemplo, não é legal você botar limites na criança, até para ver para onde ela vai se desenvolver, né? Claro. Mas também fazer esse reforço positivo de, não, você pode ser o que você quiser, astronauta, Às vezes não falar nada ajuda, né? Que é justamente falar, não, tenta várias coisas aí e vamos ver no que você dá, né? O trato com crianças, não podemos discutir. Eu simplesmente não quero que seja uma política pública dizer que todo mundo pode ser físico nuclear. Isso é irreal, isso é contra a realidade básica, entendeu? E é você tratar a população como criança, né? Ou seja, a pessoa não consegue lidar com a realidade. Não se alinhar, não alinhar os seus propósitos de governo com a realidade é má governança. E o problema vai continuar existindo, né? Então, assim, tem que ser enfrentado pelas as elites, digamos, intelectuais e as políticas públicas que saem dessas elites, que a gente já até discutiu isso bastante no episódio lá do Mencius Moldbug, elas vão ter que se voltar para soluções do mundo real, né? E qualquer solução que não for uma solução, não adianta nada. Mas aí você precisa de elites virtuosas e que tenham genuíno carinho pelas suas populações. As elites ocidentais hoje, do Globo Homo, elas são degeneradas, elas odeiam profundamente o afegão médio do mundo ocidental, né? Então, voltando nessa história, o renda universal, eu acho que é um assunto que teria que ser discutido em escala, sei lá, global, porque se os Estados Unidos, por exemplo, decide que vai ter uma renda média, renda básica universal para a população, aliado a uma história de fronteiras abertas e imigração sem restrições, colapso em tempo recorde, né? Mesma coisa o Brasil. Imagina só, o Brasil decidiu aqui por algum motivo, alguma maluquice no governo ter renda básica universal, vai ter argentino migrando para cá, querendo se candidatar, venezuelano. Como é que você lida com isso? O aspecto básico da renda básica é o fechamento de fronteiras, sem dúvida nenhuma. Não acho nem... Zeno, me desculpe, mas eu acho que cada país individualmente decidir pela sua renda básica universal e fechar as fronteiras é mais plausível, mais viável do que um compêndio mundial que chega a um acordo com a renda básica universal. Por exemplo, no caso do Brasil, se renda básica universal é inevitável, façamos nós da direita primeiro. Não deixa a esquerda fazer isso. Roube essa pauta da esquerda, entendeu? Sim, ela vai incluir, sim, o tratamento de fronteiras. Não tem o que fazer. Eu realmente não vejo solução no longo prazo, no médio e longo prazo para isso. Não adianta você dar curso de programação para o cara que foi taxista a vida inteira e o carro autônomo tirou o emprego dele, ou o cara que trabalha na mina de carvão. Aprende Python aí, negão. Aqui, ó. Ué. Python em 24 horas aqui, canal do YouTube pra você. Sei lá, gente, o Celso Portiolli tá estudando Python. Celso Portiolli Porra, se ele pode, né? Eu acho que uma grande solução é ter rinha de jornalista. Rinha de jornalista. Vai ser o novo fonte de renda, né? Duelos até a morte, gladiadores e jornalistas, fonte de renda. Não, e até assim, a gente fala de trabalhos braçais, mas já se fala muito de trabalhos de tecnologia, que você vai ter uma evolução muito grande de inteligência artificial
Acho que se tiver inteligência artificial escrevendo código funcional, você vai fazer com esse bando de programador engano. Exatamente. Pois Não, peraí, gente. Vamos usar a inteligência artificial para substituir o poder judiciário primeiro, por favor, vai. Sim. Ó, esse é o apoio. Já tem inteligência artificial que analisa contrato muito mais rápido e muito mais eficiente do que advogado. Então, Médico. Eu acho que eu ninguém que tá mais livre disso. inteligência artificial do que num médico para fazer um diagnóstico. Olha, o grau de acerto vai ser bem parecido, viu? Tem que te dizer isso. Tem algum grupo que não ofendeu aqui ainda nesses últimos 4 minutos? Eu tô pensando. Professores, antes que você fale de professores. Você vai no médico Professor, e você tá com virose. Você não tá com medo do Covid, professor? Então fica em casa pra sempre, sem enganado. Não, professores, assim, tem uma característica que a gente deve falar aqui, que o sindicato dos professores nos Estados Unidos e no Brasil estão entre os mais nocivos, né? Sim, absolutamente. Totalmente contra a volta às aulas aí pós-pandemia, coisas horrorosas, né? Assim. Bastards total. Muito bem, pessoal. Vamos voltar aqui às perguntas originais, nenhuma das quais a gente conseguiu resposta. Até quando a China conseguirá manter seu crescimento? Não sabemos. Qual será a postura dos chineses quanto à qualidade de vida no futuro, das próximas gerações? Também não sabemos. Qual o futuro do trabalho no mundo pós-industrial? Não sabemos. Acabamos de discutir, mas não sabemos também. E o que se aplica ao Brasil? Também não sabemos. Boa sorte a todos os envolvidos aqui. Que Deus nos tenha. Muito bom. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, a gente sempre termina uma nota positiva, otimista como essa. Ficou perfeito. Sim. Se alguém tiver... Ouça esse podcast, já vou divulgar o podcast já com o número do CVV junto, porque Jesus. Tem CVV ainda? Legal. Tem sim. Aqui a gente só larga as verdades mais inconvenientes. Somos como o Al Gore. O presente tá ruim e um viés de queda, tá? O futuro parece bem negro. Olha só, hein? Futuro negro, hein? Olha, que problemática essa expressão, hein? Wakanda Forever. Tudo bem, pessoal, vamos me despedindo aqui, Zeno Stoico, Jusilei. Bom, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, um agradecimento que é pertinente ao filme. Eu queria agradecer esse filme por ter ganho o Oscar de melhor documentário, porque derrubou Democracia em Vertigem. Caramba! Bem lembrado. Parabéns esse filme. Aê! Só por isso, eu quero dar um abraço Obama. bem apertado nos dois diretores. Go Obama, o que for, mas pelo menos não foi aquela lazarenta chorona que ganhou o Oscar. E, segunda coisa... Que homem! Que homem. Essa Michelle Obama. Esse é mito. Michelle Obama é um mito. Não, peraí, aí é um mito de outro tipo, né? Mas, e a segunda coisa, evidentemente, o número do CVV é 188, tá? Valeu. 188, tá. Pepe. Minha única consideração na despedida é dizer que a Michelle Obama é um animal mítico, que ela tem corpo de homem e cabeça de homem. Mas não do mesmo Não do mesmo homem, exatamente. Mas não do mesmo homem. Salazar. Eu só vou me despedir em chinês, que é a única coisa que eu sei é olá e tchau em chinês. Zaijian. Você pronunciou corretamente? Porque não, acho que não. Não. Muito bom, pessoal. Ni hao para todos e até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.